glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Muito bem, estamos de volta. Espero que você tenha tido um bom tempo de almoço, que tenha conseguido não apenas comer bem, mas também bater papo com as pessoas com quem você veio. Isso também faz parte da nossa conferência, né? Ter um tempo de comunhão com as nossas irmãs, conhecido gente nova, se assim te foi possível. E agora a gente tem um momento diferente. Se você está com a sua programação aí, você deve ter visto que o que está escrito aí agora é workshop, certo? Então a ideia é a gente estar mantendo o nosso tema de piedosamente, mas a ideia é trazer alguma coisa um pouquinho mais específica para a gente tratar nesse período aqui, buscando também até algumas coisas um pouquinho mais práticas, não que as demais sessões não sejam, mas aqui é mais para... Vocês vão entender ao longo dessa sessão o que eu quero dizer por isso. E aí, quando eu estava pensando em piedosamente, que tema que a gente escolhe para falar sobre isso no workshop, que esteja relacionado, mas que a gente consiga realmente pensar na nossa vida de uma forma bastante prática em relação a mudanças que precisam acontecer, eu pensei da gente falar um pouquinho da administração do nosso tempo. Então, a gente vai falar sobre noções de administração do tempo para a glória de Deus, contando com essas orações silenciosas, porque o cenário está feito novamente, para que não haja aqui... Não, porque no almoço eu descobri que o pessoal ficou meio indeciso, entendeu? Eles falaram, não quero que caia em cima da preletora, mas o instrumento também é meio precioso, entendeu? Então, nada, que ele caia para o lado. Se ele for cair, que ele caia para o lado. Mas eu tenho certeza que com o ajuste que a equipe fez, isso não vai acontecer. Estou só realmente descontraindo. Vamos lá, passando aqui para o nosso primeiro slide, uma primeira imagem que eu quero mostrar para vocês. Quem nunca? Quem nunca? É ou não é? Né? Quando a gente pensa nas 24 horas que nós temos para administrar no nosso dia, a gente chega a duvidar que realmente Deus criou um dia, Deus fez com que o dia tivesse 24 horas e determinou na sua soberania que em 1/3 dessas horas a gente ainda deveria estar dormindo. Quer dizer, tudo que a gente tem para fazer, não tudo que a gente tem para fazer, mas tudo que Deus tem para nós, melhor dizendo assim, deve ser estabelecido, deve ser organizado para cair dentro dessas 24 horas. E talvez você já tenha dito ou pensado isso em algum momento. Eu não tenho tempo. Não dá. Não dá. A gente olha para pessoas, quer nas redes sociais, quer fora delas, pessoas que a gente conhece no trabalho, na igreja, e pensa como ela consegue. O dia dela deve ter umas horas bônus e eu não sei, porque não é possível. Ela deve ter mais de 24 horas no dia para dar conta de fazer isso. E a gente se vê constantemente nessa função que ideologias seculares têm cada vez mais entrado dentro da nossa cabeça, sem que a gente perceba, e feito a gente pensar que, de fato, existe beleza no fato de nós sermos essa louca da mesa aí. De nós sermos multitarefas. Sim, nós devemos fazer exatamente isso. Sim, nós conseguimos. E ainda faz até um muquizinho aqui, né? Nós conseguimos, a gente dá conta. Vamos sim, vamos fazer tudo isso. É possível cuidar da casa, cuidar do bebê, cuidar das panelas, cozinhar, ser executiva, lavar roupa, tocar violino, fazer tudo isso ao mesmo tempo, enquanto você também está em forma e, falando aqui especificamente com as mulheres, com a depilação em dia, né? Tudo isso é possível. E se você não consegue, isso é um problema na sua administração do tempo. O problema é você, porque as mulheres conseguem. As mulheres conseguem fazer isso. E no final das contas, quanto mais a gente tenta entrar nesse modelo, mais a gente se percebe sobrecarregada e mais a gente se percebe querendo dar conta de tudo, mas sem querer dar conta de tudo. E muitas vezes, pensando numa vida piedosa, para viver piedosamente, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que se a piedade ela está fundamentada num caráter que é ancorado num relacionamento com Deus, a chance muito grande é que quando a gente se vê desse jeito aqui, nós estamos deixando aquilo que a gente não deveria deixar de lado, para que a gente possa dar conta de tudo isso. E aí, para nossa própria surpresa, mas nenhuma surpresa do nosso Pai Celestial, a gente não consegue e a gente entra nessa espiral de querer encaixar cada vez mais coisas no nosso dia. Cada facilidade que a gente consegue, cada máquina de lavar louça que a gente conquista e celebra, porque agora eu vou ganhar tempo. Esse tempo que a gente ganhou, porque a gente não lava mais louça, a gente rapidinho preenche
Com um tempo a mais no Instagram, com uma maratona a mais, ou com alguma coisa que agora dá tempo para fazer, e constantemente a gente se percebe, então, não dando conta de tudo. Mas aí o salmista, no Salmo 90, versículo 12, esse é um salmo de Moisés, ele nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Talvez o início da nossa batalha contra uma vida caótica, uma vida frenética, sempre muito ocupada, mas muito pouco produtiva, seja a gente fazer como o salmista nos exorta aqui. Pedir para Deus, à medida que nós andamos com Ele, caminhamos com Ele, para que Ele nos ensine a perceber como a vida é breve, dependendo da sua versão da Bíblia, talvez esteja escrito assim. Ensina-nos a perceber como a vida é breve, para que o nosso coração alcance sabedoria. Para que a gente pare de correr atrás do vento e tenha sabedoria na forma como a gente vai investir os nossos dias, as nossas horas e o nosso tempo. Então eu quero que vocês, a minha proposta para esse tempo é que a partir desse versículo, a gente entenda alguns princípios práticos de onde começar, para que o nosso coração alcance sabedoria e a gente, ciente do fato de que a nossa vida é breve, ciente do fato de que nós não somos ilimitadas, Deus é. Esse é um atributo de Deus, não é nosso. Ciente do fato de que nós não somos eternas, mas de que nós temos dias contados, dias de 24 horas, que tem 24 horas não porque foi um erro do acaso, mas porque um Deus que tudo sabe, determinou esses períodos e determinou, inclusive, que a gente dormisse. Outro dia eu estava lendo uma estatística de que se a gente dormir o suficiente, a gente vai ter dormido aproximadamente 30% da nossa vida. Aí você fala, não é possível, eu não posso me dar o luxo de dormir tudo isso. Não posso, não dá, tenho muita coisa para fazer. E, na verdade, o nosso corpo funciona melhor quando a gente tem esse tempo de descanso, esse tempo de refrigério. E, muitas vezes, tem se tornado uma virtude você falar que você não tem tempo para dormir. As pessoas olham para você e falam, essa é ocupada, hein? Aí você fica até sem graça se você conseguiu dormir. Você fala, melhor nem falar nada, porque vão me julgar. Né? Quem sou eu para dormir no mundo de hoje? Né? E a verdade é que a gente tem caído nas mentiras do mundo em relação à produtividade e em relação ao motivo pelo qual nós devemos ser produtivas. Então, para viver piedosamente, a gente precisa dar alguns passos para trás, abrir aquilo que nós temos aqui, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Entender qual é o plano do Senhor para o nosso uso do tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Pode passar o próximo? Que eu trago uma definição de produtividade que eu gosto bastante, porque eu acho que ela embasa ou nos direciona a pensar sobre o uso do tempo, porque ela coloca exatamente as coisas em perspectiva. Para nós cristãos, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós precisamos administrar o nosso tempo? E por que eu preciso ser produtiva, afinal de contas? O que esse conceito tem a ver comigo? Eu não trabalho no mundo corporativo, ou eu não trabalho em nenhum tipo de setor que exija de mim, eu não sou avaliada por métrica nenhuma. Por que esse papo de produtividade é para mim? Pense nesse conceito. Produtividade é você administrar os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, sua energia e seu entusiasmo, com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Tem muita coisa envolvida nessa definição. A gente podia ficar só nela no workshop. Mas pense nisso, em algumas palavrinhas-chave. Produtividade não é só administração da sua energia, do seu talento e para onde você foca o seu entusiasmo e a sua paixão. Produtividade envolve você administrar o seu tempo. E fazer isso, fazer um bom uso disso com eficácia, não para você se tornar a melhor líder de ministério infantil que esse mundo já viu, não para você despontar na sua empresa como a melhor pessoa da sua área, não para você despontar na carreira acadêmica como uma máquina publicadora que publica um artigo atrás do outro. Mas você é produtiva. Você usa os seus recursos com eficácia para fazer o bem para o próximo, para a glória de Deus. E isso vai para qualquer área. Qualquer coisa que você fizer, qualquer tipo de uso que você vai fazer do seu tempo, a Bíblia nos ensina, nos orienta a fazer isso, pensando em que nós fazemos isso com excelência, para o bem das pessoas, porque assim nós servimos os outros. E quando nós servimos os outros, nós damos glória a Deus. Então, eu vou usar o tempo que eu tenho na minha casa, vou organizar a rotina do meu lar, para quê?
Qual é o propósito disso? Porque fazendo isso, você serve melhor a sua casa, você serve melhor os seus, e quando você serve melhor os seus, Deus é glorificado. Lembrando que a gente está vindo já de 3 palestras sobre piedade, em que a gente já estabeleceu que não adianta você se tornar a guru da produtividade, se você não estiver andando com Deus. Então vamos partir de que essa é a raiz, mas agora entender então como que a gente faz, como que a gente administra. E aí, eu tenho aqui alguns passos, realmente uma visão muito rápida, para talvez só plantar algumas ideias iniciais na sua cabeça, das quais a gente não pode fugir. A primeira delas não vai ser novidade, eu não estou aqui inventando roda para ninguém. Primeira delas, a gente precisa estabelecer prioridade. Mas assim, estabelecer de verdade. De verdade. Não aquela prioridade que a gente coloca no papel e depois sai e vive tudo ao contrário. Digo isso como alguém que sempre teve uma lista de prioridades de vida muito piedosa, mas deixava na gaveta e vivia tudo do avesso depois. A forma como eu gastava as minhas horas e os meus dias, muitas vezes e com muita frequência, não tinha nada a ver com aquilo que eu colocava como a minha prioridade. E esse é o momento da gente fazer um balanço individual e interno daquilo que a gente considera como prioridade e da forma como a gente realmente investe o nosso tempo. Porque prioridade é aquilo que realmente tem uma condição de primazia. É aquilo que deve vir antes. Vem primeiro. Vem primeiro. E também não só vem primeiro, como recebe a maior parte e a melhor parte do meu investimento. Nesse caso, do meu tempo. Então, para a gente falar de prioridade, a gente precisa saber o que é essencial e se ater a isso. A gente precisa pensar no conceito de prioridade como algo que não é só filosófico ou teórico. Mas eu tenho que olhar para aquilo que eu estabeleço, para o que Deus estabelece na sua palavra como prioridade. E olhar com muita honestidade, uma honestidade que dói para o meu dia. E ver se a forma como eu estou investindo os meus melhores anos, os meus melhores momentos da vida, estão realmente refletindo as prioridades que Deus tem para mim. Porque a vida piedosa, ela anda com Deus e aí ela faz o que agrada a Deus. E isso envolve muitas vezes a gente mexer com a nossa vida em lugares que a gente achava melhor. Por que eu fui? Devia ter ficado em casa. Do que ir e ser cutucada ou confrontada com o fato de que muitas vezes o nosso tempo tem sido investido com as coisas que não é para receber. Não é que não é para a gente nunca fazer, mas que não deveria ter a primazia que tem tido. Então a gente precisa estabelecer essas prioridades. Com toda certeza, o maior ladrão do nosso tempo é a falta de prioridade. Pode passar o próximo. Eu nem sei se está dando para ler adequadamente aí, mas de qualquer forma, se tiver pequenininho, daqui a pouco vocês vão entender porque que justo só para essa eu coloquei os slides. Tem uns quadros aí que eu acho que vão ajudar bastante a gente. Com toda certeza, o maior ladrão do nosso tempo, frequentemente, é a falta de prioridade. Ou a desorganização delas. Como eu já disse, a gente até sabe quais são, mas a gente não vive de acordo. E a verdade é que muitas vezes a gente tem uma falsa sensação de produtividade, porque a gente está o tempo todo ocupado. A gente está o tempo todo fazendo alguma coisa. A gente sempre olha para a nossa agenda e fala, não tem, essa semana passou, eu nem vi. Hoje é sexta-feira. Como assim? Onde eu estava na quinta, na quarta, na terça e na segunda? Que hoje já é sexta e eu mal vi. E muitas vezes a gente se percebe exatamente assim. Vendo os dias escorrendo pelos nossos dedos, fazendo um monte de coisa, que não são necessariamente coisas erradas. Você não está bolando plano sobre como roubar um banco ou sobre como assassinar alguém. Espero eu que não. Que você não está fazendo planos dessa natureza. Você está envolvido em coisas boas, mas que não são aquilo que você deveria estar fazendo naquela hora. E nesse sentido, o nosso tempo ele é roubado. E a gente poderia estar sendo muito melhor aproveitada para o reino de Deus. Se ao invés de fazer esse monte de coisa boa que a gente cismou que é para fazer, a gente se detivesse a fazer aquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa definir as nossas prioridades e ser realista com essa verdade. Prioridade deve ser prioritário. Prioridade recebe primazia. O melhor de nós. A maior parte. Prioridade recebe o melhor de nós, a maior parte.
E aí eu gostaria, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Coloquei. Pode passar o próximo. Uma forma que me ajuda bastante a pensar em como a gente estabelece esse tipo de coisa, o Tim Challies tem um livro amarelinho chamado Faça Mais e Melhor, que é muito bom e nos ajuda a entender. É como se a gente fizesse um raio-x do nosso uso do tempo. E ele fala que para a gente estabelecer as nossas prioridades, ele sugere que a gente divida um pouco a nossa vida em áreas diferentes de atuação e que a gente coloque em cada uma dessas caixinhas quais são as nossas atribuições. Então a gente pensa, bom, como prioridades eu tenho a minha vida pessoal, família, igreja, trabalho, social, etc., como um exemplo. E aí na minha vida pessoal, o que é prioridade? Minha vida com Deus, cuidado da minha saúde, o cultivo de boas amizades, o cuidado da casa. Em relação à minha família, quais são as prioridades que Deus estabelece para mim? Meu marido, os meus filhos, minha família extensa. E assim você segue, entendendo e colocando num quadro, de uma forma gráfica, visual aí, quais são as coisas que Deus elenca como prioridade na sua palavra. E depois você olha bem para essa lista e veja o que você está de fato priorizando. Quais são as coisas que têm tomado a maior e a melhor parte do seu tempo? Existem ajustes para fazer? Existe alguma coisa que a gente olha e fala, não, a minha prioridade é a vida com Deus. E o quanto você tem investido nisso durante a semana? A minha prioridade no meu lar é o meu marido. Você tem, de fato, dedicado o seu tempo de forma que você realmente mostre que o seu marido é uma prioridade para você? Ou ele pega o tempo que sobra? Ele pega o que restou depois que você colocou 2 crianças para dormir. E aí, o que sobrou é dele. Veja, eu entendo que existem momentos da nossa vida em que a forma como a gente vive, todas essas coisas que estão no nosso prato, né? Algumas delas despendem a nossa energia de uma forma muito mais intensa. Então, é claro que você não vai falar, deixa o bebê chorar, porque agora é hora de eu falar com o meu marido, daqui a pouco eu amamento ele. Ninguém vai fazer isso. A Bíblia não ensina isso para nós, né? Mas o que significa a gente ter esse tipo de prioridade? Quando a gente tem a clareza de qual é ela, ainda que em termos práticos, por um curto momento da vida, a gente não consiga, em termos de tempo mesmo, dedicar essa quantidade de tempo, como a gente fazia antes, não perder de vista quais são as nossas prioridades, vai fazer com que a gente não deixe de investir naquilo que é prioridade. Então, sim, não dá mais para sair 2, 3 vezes por semana com seu marido depois que os filhos chegaram. Não dá, mas o que dá para fazer? Porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade que é assim, ou eu estou fazendo desse jeito, ou então eu não estou fazendo mais nada. Então, agora ele que lute, porque agora o que sobrou de mim eu quero dormir e quero passar o tempo no chuveiro, sozinha, sem ninguém comigo, né? Então, como é que fica? Como é que fica? Então, a gente precisa ser honesto em relação a esse tipo de coisa. Isso não vale só para casamento, isso vale em relação ao nosso relacionamento com Deus, isso vale em relação ao lugar que o trabalho tem na nossa vida, seja o trabalho fora de casa ou o trabalho dentro de casa. Entender quais são as prioridades e olhar com sinceridade para a forma como a gente tem investido o nosso tempo. E aí, pode passar o próximo. Uma outra coisa que também me ajudou bastante foi quando eu construí essa planilhinha aí, quando eu fiz uma série sobre administração no tempo, lá no Filipenses 4:8 também, em que, embora ela seja extremamente simples e não tenha método e segredo nenhum aí, a hora que você escreve e coloca ali quais são as minhas prioridades por ordem, 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor, ok. Minhas prioridades são Deus, família, igreja, amigos e não sei o que mais você vai colocar ali. Ok, escreveu? Escrevi. Aí você vai para o outro lado e escreve. O que eu realmente tenho investido a maior parte do meu tempo? Aí você olha para um lado, olha para o outro. Estou vendo gente suspirando aqui. Olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro. E fica, muitas vezes, doloridamente claro, mas ao mesmo tempo esperançosamente claro, os ajustes que a gente precisa começar a pensar em fazer. Prioridade é aquilo que tem que receber a primazia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Talvez, no caso das suas prioridades, você esteja precisando falar mais sim
do que não. Talvez você precise falar mais sim para os momentos de devoção na palavra, mais sim para o cultivo de uma vida de oração, mais sim para a oportunidade de ensino e de instrução junto com outras mulheres da igreja. E mais não para oportunidades muito boas e muito legais de trabalho, mas que não cabe agora. Mais não para mais uma maratona de 17 temporadas e 25 episódios cada uma, que você faz naquele tempo que você não tem. Mas não para sei lá o que mais que precisa acontecer. Coisas que não são erradas em si mesmo, mas que têm tirado você dessas 5 prioridades, ou dessas prioridades que o Senhor colocou para o seu momento de vida agora. Para o seu momento de vida agora. Então não dá, eu não tenho, perceba que essa planilha ela não está preenchida. Eu não consigo trazer aqui uma resposta pronta para todas vocês, que têm contextos diferentes, situações diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes e dons diferentes. Mas por isso que ela está em branco. Para que você, com honestidade, procure a fonte de toda a sabedoria. E entenda quais são as suas prioridades para agora. O que Deus te colocou na mão para fazer e para fazer com excelência agora. Para o bem das pessoas e para a glória de Deus. E se são necessários ajustes, que a gente tenha a coragem e a humildade de fazer. Não por conta própria, mas pela força do Espírito Santo. Uma outra coisa é a gente buscar entender a diferença entre aquilo que é importante na nossa vida e aquilo que é urgente. E muitas vezes a gente está sempre com a sensação daquela primeira imagem, porque a gente está consumida ou atropelada, talvez seja o termo mais exato, por aquilo que é urgente. E porque a gente está sempre apagando incêndio, a gente não está fazendo aquilo que é importante. Porque aquilo que é importante nem sempre vai trazer resultados imediatos. A gente precisa estar ali, no pouco a pouco, fazendo. Eu leio a Bíblia hoje, cheguei ali naquele trecho que eu não sei bem porque está ali, mas eu estou lendo. E aí quando você sai, às vezes a gente é muito imediatista. A gente quer fazer o nosso tempo devocional e sair com uma aplicação imediata. Amém, Senhor, vou ali fazer exatamente isso. É por isso que quase todo mundo desiste quando a gente está no Velho Testamento. E a gente chega nos livros, a gente lê e fala, o que eu aprendi hoje foi, né? E aí a gente acaba achando que talvez isso não seja tão importante assim, porque não tem aquela coisa assim, ok, então é para eu sair e fazer isso. E aí porque isso é importante, mas não te trouxe esse senso de imediatismo e de urgência, a gente vai relevando. E falando, não, tudo bem, eu estou seguindo o plano de leitura da igreja, mas agora eles chegaram ali em Números, né? Quando eles chegarem em Filipenses, eu volto a ler com eles. Quantas vezes, né? Quem nunca? Por achar que a Bíblia ela é composta só de alguns pedaços que são práticos, os outros a gente pode deixar para lá. Mas a Bíblia toda é importante. A Bíblia toda é importante. Então é importante a gente entender essa diferença também, entre o que é importante e o que é urgente. E aí eu quero propor um exercício para vocês. Pode passar o próximo, por favor. É por isso que eu quis que o slide ia ser muito difícil explicar isso sem uma imagem. Essa matriz é uma matriz chamada matriz de Eisenhower. Talvez você já tenha ouvido falar. Ela não foi desenvolvida no contexto cristão, não foi sequer desenvolvida por um cristão. Mas é muito interessante a gente perceber o quanto ela é cirúrgica, no sentido de mostrar quantas vezes a gente está investindo o máximo da nossa vida em coisas que são urgentes e não nas que são importantes. Então, nessa matriz aí, ele divide uma tabela em 4 quadrantes diferentes, dividindo as coisas entre urgente e não urgente, importante e não importante. E aí, como a gente tem uma matriz, a gente tem um quadrante, que é o primeiro, das coisas que são importantes e urgentes. Depois, do lado, a gente tem um quadrante dedicado às coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Não requer uma atenção imediata, mas elas são importantes. Elas contribuem para o seu crescimento. Elas contribuem para a sua vida. Embaixo, depois a gente tem aquilo que não é importante, mas é urgente. E por último, a gente tem aquilo que não é importante e que não é urgente. Como um exemplo, se a gente fosse bem honesto em relação à nossa vida, você pode colocar como algo que é importante e urgente as crises
né, filho seu abre a testa, certo? Não importa o que você está fazendo, você tem uma crise para resolver, certo? Ontem à noite, uma amiga nossa mandou uma imagem da filha dela, que estava num buffet, numa festa infantil, com o rosto de tigre. Você que é mãe, você consegue imaginar a cena, toda vestida de tigre, caiu do brinquedão, abriu a testa de tigre dela, e foi parar lá no hospital, falando, Naná, eu não sabia se eu ria do cirurgião plástico tentando tirar a cara de tigre dela, para conseguir ver o que estava acontecendo, ou se eu chorava diante graças a Deus a menina está bem. Mas assim, esse é o tipo de coisa que você não pode simplesmente falar, estou terminando aqui a minha leitura e já vou acudir, né? São coisas que requerem uma atenção imediata, coisas urgentes, crises, reuniões rápidas que você precisa tomar uma decisão, um compromisso que está agendado que você precisa fazer, um prazo que você precisa atender. Isso é importante e é urgente, você precisa fazer alguma coisa. Mas existem aquelas coisas que são importantes, mas elas não têm exatamente um prazo. Por exemplo, a sua vida devocional. Você não tem uma prova. Na verdade, você tem. Mas você não tem um compromisso hoje que você precisa fazer, porque senão, tal. A prevenção com a sua saúde. Aquela consulta que você sabe que você precisa marcar todo ano, mas você não marca porque você não tem sintoma. Então, deixa o sintoma aparecer, aí eu marco. Tudo aquilo que é importante, mas não é urgente, a gente precisa considerar, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Os nossos relacionamentos, o nosso lazer, o planejamento de coisas da nossa vida, são coisas que são importantes, mas porque elas não são urgentes, muitas vezes a gente deixa para lá. Muitas vezes a gente deixa para lá. Existem as coisas que não são importantes, mas são urgentes. Por exemplo, os e-mails que chegam, e muitas vezes a gente não pode ver Tem gente que não pode ver aquele envelopinho com mais de 5, você nem veja o meu, como é que tá. Não pode ver envelopinho com aquela notificação de 5 que já tem que zerar. Não pode ter uma notificação de WhatsApp que já abre. São coisas que não são importantes, mas que você trata como se fosse urgente. Então a sua vida é sempre interrompida. Sempre interrompida. Porque você quer dar conta de coisas que parecem urgentes, mas que não são importantes. E por último, aquilo que não é importante, que não é urgente, e que se a gente for espremer o nosso dia, que a gente fala que não tem tempo para nada, com muita honestidade, tem muitas horas aí. Muitas horas aí. Com rede social, com banalidade, com pequenas tarefinhas que você sabe que você devia estar fazendo outra coisa, mas você está ali porque você fala que você está se preparando mentalmente para aquela que você tem que fazer. Então, deixa eu arrumar aqui minha gaveta de meias. Né? Você cismou que hoje era o dia, só porque você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você está ali meio que se preparando. Eu sei que você está rindo, eu já passei por isso. A gente fica com essa coisa, deixa eu aquecer, deixa eu aquecer. E aí você vai fazer um negócio que não tem nada a ver com o que você precisa fazer. E aí, quando você vê, você está no urgente de novo, apagando incêndio. E aí, qual é a proposta? Pode passar o próximo. Diante dessa olhada honesta para o nosso dia, considerando essas diferenças entre o urgente, o não urgente, o importante, o não importante, é que para a gente conseguir fazer um bom uso do nosso tempo, entendendo aquilo que é para fazer para o bem das pessoas e para a glória de Deus, a gente se preocupe em, de fato, olhar para esse primeiro quadrante daquilo que é importante, daquilo que é urgente, e a gente fazer agora. A gente fazer imediatamente. Porque quanto mais imediatamente a gente faz, menos incêndio a gente vai estar apagando. Quanto menos a gente fugiu a palavra. Quanto menos a gente se destina a cuidar desse quadrante aqui, mais incêndio a gente vai estar apagando. Então, apareceu para fazer, já faz. Já faz. Antes que vire aquela coisa, eu sei, eu tenho 1 mês para preparar, mas está tranquilo. Eu sei, eu tenho 3 semanas para preparar, mas está tranquilo. Eu sei, amanhã eu vou preparar. Socorro, é amanhã, preciso preparar. Né? Quem nunca? Essa é a vida do procrastinador, né? A vida do procrastinador, ela se baseia nesse quadrantezinho aqui. Só que aí o que acontece? O que acontece quando a gente procrastina e procrastina? A gente não tem tempo para a segunda parte, em que a gente precisa planejar quando a gente vai fazer. Eu sei que eu preciso fazer uma consulta anual no médico para cuidar da minha saúde. Planeje quando você vai fazer isso e marque. Planeja. Eu sei que eu preciso ter um tempo com as minhas amigas, mas aí eu fico esperando a minha agenda ficar livre para fazer. E aí esse tempo nunca vem, porque você sempre vai preencher com outras coisas.
Então, cuide, como é que chama? Proteja esse quadrante. As pessoas da produtividade falam que é para você proteger o Q2, que é esse quadrante aí. Proteja a sua vida devocional. As pessoas acham, às vezes, meio artificial demais, falar que você tem que colocar na sua agenda, que aquela primeira hora é para o seu período devocional. Falam, ai não, mas assim é forçar demais, tem que fluir. Não tem que fluir, tem que fazer. Tem que fazer, deixa para fluir depois. Depois você flui. Agora você faz. Agora você faz. E muitas vezes a gente deixa escapar, a gente faz isso com tudo aquilo que a gente considera mais importante. A gente fala que é prioridade, nossos filhos são prioridade, mas a gente olha para a nossa agenda, quanto tempo a gente está investindo neles? A gente fala que o nosso marido é prioridade, quanto tempo a gente está investindo nele? Deus é nossa prioridade, quanto tempo a gente está investindo nele? Porque tudo isso entra nessa categoria. E a gente se engana porque não parece ser urgente. Mas se a gente for esperar o nosso casamento entrar numa urgência, para então ir lá cuidar, que trabalho a mais que vai dar? Se a gente for esperar os sintomas aparecerem, para então ir no médico e cuidar, que trabalho a mais que vai dar? Então previna, olhe para a sua agenda e arrume tempo para aquilo que é importante, mas que não é urgente. Sobre aquilo que não é importante, mas é urgente, ou você faça rápido, ou você delega para alguém. Existe alguém que pode fazer isso por mim? Não existe? Sou eu mesmo? A gaveta de meia é comigo mesmo? Eu vou o mais rápido possível. E para aquilo, por fim, que não é urgente e que não é importante, se não está cabendo, é isso que você tem que eliminar. Não aquilo que está no quadradinho de cima. Você elimina o que não é urgente e o que não é importante. E com isso você cria espaço para o desenvolvimento de coisas que vão contribuir para que você administre o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, sua energia e seu entusiasmo para servir os outros para a glória de Deus. Sua vida com Deus não pode ser eliminada. Seus hábitos devocionais não podem ser eliminados para uma vida piedosa. Os 450 vídeos de WhatsApp que chegam de TikTok a programas inteiros de YouTube, principalmente nas últimas semanas, isso pode ser eliminado. Isso pode ser eliminado para que sobre tempo para aquilo que é mais importante. Pode passar o próximo, eu vou dar 10 segundinhos se você quiser tirar uma foto disso, para você depois fazer esse exercício na sua casa. É só ela, só esse quadradinho depois não preenchido, para que você não tenha spoilers e nem seja induzido pelo que eu preenchi. Mas entenda, quais são as coisas que estão diante de você hoje? O que você consideraria importante, urgente, importante, não urgente, não importante, e o outro que faltou? Já me perdi. Ah, tá bom, ótimo. A Lu também pode mandar para vocês a apresentação inteira. Isso. Pode ser, não precisa ser só esse, não. Ela pode mandar toda a apresentação, tá bom? Aí vocês, é igual, né? É que eu sou... Pode voltar o slide, eu não consegui. Seus problemas acabaram. Agora vai ter... Agora eu vou mandar a matéria por e-mail, entendeu? Então tá resolvido, tá resolvido. Muito bem. Eu vou pular algumas coisas. Pode ir direto para o 3 para mim, por favor? Isso, eu estou de olho no tempo. E aí eu vou priorizar, certo? Isso. Uma outra coisa importante para a gente pensar aqui é a importância, como eu já falei no cuidado ali da nossa, o que é urgente, o que não é urgente, mas é importante, é a questão do nosso cuidado pessoal. Pode parecer que não tem nada a ver uma aula sobre administração do tempo, ou noções de administração do tempo para a glória de Deus, mas é fundamental. É fundamental. Lembre-se, o fato de alguém ser ilimitado é um atributo que não compete a você. Só Deus é ilimitado. Você não. Você é limitada e você precisa descansar. Você precisa se recuperar. Existem sim momentos da vida que vão exigir de nós uma intensidade maior, talvez menos horas de sono. Existem esses projetos, existem filhos recém-nascidos, existem filhos doentes que vão exigir de nós sim uma intensidade vestibular, qualquer tipo de processo seletivo, às vezes vão demandar de nós isso, mas isso não pode ser crônico na nossa vida. Porque se isso é crônico, a gente está confundindo quem é o ilimitado do nosso relacionamento com Deus.
Deus é ilimitado, nós não somos. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde física, descansando todos os dias. Se possível, dormindo sim, entre aquilo que a ciência já mostra para nós como importante, entre 7 e 8 horas de sono por dia. Buscar o mais próximo disso se a sua realidade não permite agora. A gente precisa descansar. Tem um autor, acho que é o Tim Keller, que fala que o descanso é um ato de adoração. Porque quando a gente descansa, a gente reconhece que não é a gente que mantém o mundo girando. A gente pode descansar. Porque enquanto a gente descansa, o Senhor nos dá o pão. Ele cuida de nós. Nós podemos descansar, planejar momentos para isso. Nós precisamos nos exercitar. Ah, mas você falou aí que o exercício físico de pouco é proveitoso. Eu espero que a essas alturas a gente já tenha entendido que era uma exaltação da piedade, não denegrindo a nossa saúde física. A gente sabe que níveis de exercício, quando a gente se mantém não no sedentarismo, isso impacta diretamente na nossa saúde. Não estou falando para ninguém virar maratonista, mas a gente precisa se mexer, reconhecer isso. E são aquelas coisas que são importantes, mas porque não são urgentes, tantas vezes a gente deixa para depois. Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu durmo, no final de semana eu durmo, e assim vai. Além da saúde física, a saúde espiritual, que a gente tem tanto falado aqui. Precisa, está com dificuldade de manter a constância? Coloca o relógio para tocar, põe o alarme, agora é hora de eu me envolver, agora é hora de eu fazer a minha devocional. Separa esse tempo, deixa esse tempo reservado. Mas ao mesmo tempo, pode passar o próximo. Ao mesmo tempo que a gente precisa se cuidar, a gente não pode idolatrar o autocuidado. Porque se eu idolatro o autocuidado, eu começo a ser o motivo pelo qual eu existo para me servir e para fazer as coisas para o meu bem e para a glória de mim. Mas não é essa a definição de produtividade. Então, existem situações ou momentos na vida em que o autocuidado ele não é possível. Nós precisamos ser sinceras em relação a isso. Às vezes não dá. Não dá para você chegar para uma mãe atarefada e cansada e falar assim, tira um dia. Mas como? Eu tenho que levar eles comigo. Não dá. Né? E aí a gente fala o quê? Faz o quê? Então é impossível que ela tenha suas forças renovadas como mãe, se não é possível para ela ter esse momento? Quando a gente não consegue, por circunstâncias as mais diversas da vida, ter esses momentos para nós, esses momentos de autocuidado para renovar as nossas forças, a gente precisa se lembrar de quem mantém o mundo girando. E se eu não consigo, Deus vai ser a minha força. E Ele vai me sustentar. Mesmo nos momentos em que eu estou cuidando de algum parente doente, incessantemente, sem conseguir parar, é o Senhor quem renova as nossas forças. Não a massagem que eu consigo fazer de vez em quando. Deu para fazer? Ótimo. Não deu? O Senhor é a nossa força. Amém? Então, cuidado com o lugar que você dá para esse cuidado pessoal. É importante, mas ele não é o nosso redentor. Quem nos fortalece, quem nos sustenta e de onde vem a nossa força é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, só cuidado com isso. E para a gente terminar, combata a procrastinação. Essa é aquela que dá aquela espetada na gente. Porque assim, Naná, eu faço. O melhor não é feito? Feito, mas sempre apagando incêndio. Se você está sempre apagando incêndio, sempre fazendo no limite da honra, sempre ali no 23,59 entreguei. Se você está sempre assim, será que você está fazendo o melhor uso dos seus talentos, dos seus dons, da sua habilidade? E muitas vezes a gente procrastina, porque a gente não tem prazo, e aí por isso a gente acha que, dá para ir, tipo tempo com Deus, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Ou nos falta propósito. Então a gente precisa lembrar por que a gente faz o que faz. Qual é a definição de produtividade que embasa o uso que eu faço do meu tempo? Para daí combater a procrastinação. No próximo, eu tenho para vocês como é mais ou menos a mentalidade da pessoa que procrastina. Voltando para aquela matriz ali. Vamos lá, aperta o cinto aí. Quem é o procrastinador? É aquela pessoa que diante daquilo que é importante e urgente, ela pensa assim, é urgente, então ainda dá para esperar. A hora que for desesperador, a hora que for assim, o prazo é hoje, ao meio-dia, quando for 11h30, aí eu vou fazer.
Será que esse é o melhor uso do nosso tempo? Será que isso é fazer as coisas com excelência? Quando passar de urgente para desesperador? E o procrastinador também é aquele que não é que ele vive desocupado, mas ele está ocupado fazendo o quê? Fazendo as coisas ali de baixo. Aquilo que não é importante, mas é urgente. Então eu poderia delegar, eu poderia passar para alguém fazer, mas falar, não, deixa comigo. Meias, venham meias, é comigo. Eu vou arrumar, porque assim eu empurro para frente tudo aquilo que eu preciso fazer, mas eu estou ocupada. Você está ocupada, mas com aquilo que não é importante. O procrastinador é aquele que, diante daquilo que não é importante e nem urgente, ele está com mãos à obra. Vou fazer. Chegou uma corrente aqui? Não, para tudo que eu preciso assistir esse vídeo no YouTube, por causa do momento que nós estamos vivendo no país. Vou assistir. Tem 35 minutos, não tem problema, vou assistir. Assiste, e não basta assistir, agora eu preciso comentar, e eu preciso encaminhar, e assim, quando você olha para o relógio, 50 minutos se foram. 50 minutos se foram. Cuidado com a procrastinação. E o procrastinador é aquele que, diante daquilo que é importante, mas que não é urgente, ele reconhece que aquilo é importante, mas ele delega para o seu eu do futuro. Segunda-feira, a gente vai começar esse discipulado, hein? Segunda-feira, a gente faz. Eu te ligo, hein? Eu te ligo. E a gente faz. E está sempre jogando para frente. Cuidado com a procrastinação. A procrastinação é um erro do nosso uso do tempo. Pode passar para mim o penúltimo slide, para a gente relembrar, encerrando aqui. Na aula que vocês vão receber, tem alguns outros princípios ali. Mas vamos lembrar, qual é a definição de produtividade? Eu espero que, da forma mais rápida e prática possível, alguns princípios importantes tenham ficado claros para as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Produtividade é a gente administrar os nossos dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo, com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Não é para que você brilhe, não é para que você voe, não é para que você se destaque acima dos demais. É para que Cristo seja servido, para que Deus seja honrado e glorificado, por meio da sua vida que serve os outros e usa tudo aquilo que Deus te deu da melhor forma. Porque você prioriza o que tem que ser priorizado, porque você faz com excelência, porque você se cuida e porque você não procrastina. Certo? Que Deus nos dê sabedoria para olhar os nossos dias, que a gente realmente faça como salmista e ore para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Tem muitas dicas de livros sobre esse assunto, se você se interessa pelo tema e quer saber mais. Gostaria de recomendar, já falei do livro Faça Mais e Melhor, do Tim Challies, editora Fiel. Um livro chamado Não Tenho Tempo. Eu acho que ele é da Monergismo e ele é escrito pela Carolyn Mahoney, esposa do C.J. Mahoney. Muito bom, muito prático. O livro Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Kevin DeYoung é um dos meus autores favoritos. Eu vejo que é dele, eu compro, depois eu vejo o título. É mais ou menos isso. E eu gosto muito desse livro, muito prático também. Refresh, em que ela fala sobre a gente viver no mundo acelerado, mas no ritmo da graça. Remindo Tempo é um e-book que eu escrevi para acompanhar a série gratuita de lives que tem no Instagram, que tem no YouTube, que tem no Spotify e no Deezer, chamada Remindo Tempo. Se você ainda não assistiu, eu quero convidar você a assistir. São 8 episódios, de 30 minutinhos cada um, em que esses princípios e outros são apresentados. E para este e-book, eu tenho um cupom até amanhã, para você não procrastinar, de 25%. O livro custa R$19,90, ele está com 25% de desconto se você, na hora da compra, digitar ali piedosamente, tá bom? Eu vou colocar o QR Code dele ali para você, e se quiser já cair no site, você já salva, compra depois, mas só vale até amanhã, então não procrastine se você tem interesse. E outros 2 livros mais recentes com os quais entrei em contato e gostei demais, ambos escritos pelo Jordan Raynor, e publicados pela editora Pilgrim. O primeiro se chama Redimindo Seu Tempo, e o segundo se chama Maestria, em que ele fala sobre a gente ter foco nas coisas que a gente faz. 2 livros bem específicos sobre produtividade para a glória de Deus, e são recursos para você que deseja aprender mais sobre isso.
Esse daqui é o QR Code, se você tem interesse, pode, a gente fez o teste rapidinho ali, ele já cai no site. E você não esquece de digitar o cupom piedosamente. E você vai ter 25% de desconto nesse material. Que eu espero de coração que sirva para a sua edificação, crescimento. Eu brinco que a série Remendo Tempo é uma que eu tenho que assistir a cada 6 meses. Para ver se a gente se relembra de grandes verdades no uso do nosso tempo. Amém? Vamos orar. Acho que eu passei um pouquinho meu tempo aí, mas a gente retoma e reorganiza depois. Vou orar então, e aí acho que eu já vou... Eu não sei se alguém vai... Para quem que eu vou passar a palavra? Ok. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por cada um que está aqui. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias ou a entender como a nossa vida é breve, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ajuda-nos a administrar o nosso tempo para a honra e glória do Senhor. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. De fé em fé.